Fala comigo, rapaziada boa do nosso canal Eletrizante FC. Como diria Pedro Bial, estamos de volta. Falar com vocês aí, cara, os jogos de sábado sensacionais, cara. Na Espanha, ó, vou falar dos jogos na Espanha, dos jogos de alguns times, né? Na Espanha, Espanha, Inglaterra e no Brasil. Só, mais nada. Vou começar pela Espanha. Espanha, ontem tivemos o primeiro e o segundo colocado jogaram, né? Não um contra o outro, respectivamente. O Real Madrid enfrentou o Mallorca, que é lá da zona de rebaixamento. O Mallorca mal no campeonato, mas com o vice-artilheiro do campeonato, com 19 gols. Ontem ele marcou um contra o Real Madrid, Muriqi, de Kosovo. Rapaz, que loucura que foi aquele jogo, hein? O jogo foi bom, cara. O Real Madrid poupou alguns jogadores. Na verdade, o Vinícius Júnior, o Valverde e o Carreiras. Botou um time ali que dava para ganhar, time bom. E o Mallorca surpreendeu, fez 1-0. E o Real Madrid ficou tentando ali meio com o peso da camisa, fala pra verdade pra vocês. Né? E no finalzinho ali, antes dos 45 do segundo tempo, o Éder Militão, que voltou ontem, jogou o segundo tempo, fez um gol de cabeça, um golaço, cara, subiu muito mesmo, cabeceou bonito pro gol, fez o golaço, empatando o jogo. Nesse momento, quando ele empatou o jogo, ele diminuía a vantagem do Barcelona para 3 pontos, na verdade, né? Eram 4, com empate ficava 3, mas no finalzinho, contra-ataque do Mallorca, o Muriqi fez o gol, 2-1, Mallorca venceu, e o Barcelona continuou com 4 gols, 4 pontos de vantagem até esse momento. Mas alerta para o Real Madrid. O Real Madrid se concentra na Champions e esquece o Campeonato Espanhol. Como é que é? Copa do Rei já foi, Barcelona também já foi. Então tá os dois ali brigando pelo Espanhol e pela Champions, que tem essa semana, terça-feira já. Depois eu falo da Champions, tá? Aí, opa, vamos lá. Aí à tarde o Barcelona jogou contra o Atlético de Madrid, cara, em Madrid. Os dois times com alguns desfalques, poupando alguns jogadores pro jogo da Champions League, porque os dois se enfrentam na Champions League, sensacional. Vão ser 2 jogões, 2 jogos incríveis, como foi na Copa do Rei, que o Barcelona perdeu o primeiro jogo fora por 4-0 e venceu o segundo por 3-0, mas foi eliminado. O Atlético de Madrid está na final da Copa do Rei. E nisso tudo, o Atlético de Madrid fez 1-0 com o Simeonezinho lá, o filho do Simeone. Bom jogador aquele moleque, nossa senhora, um moleque bom de bola, marca, ataca, faz gol, defende, deu marcação do pai com a artilharia do irmão, assim, mais ou menos, vamos dizer. Aí ele fez 1-0, aí depois o Barcelona empatou com o Rashford. O Yamal jogou demais, cara. Você tá doido, cara. O Yamal só não fez chover ontem, só não fez gol, na verdade, né? Mas o resto ele destruiu o jogo ontem. Aí o que aconteceu? Logo depois o louco do Nico Gonzalez foi expulso, cara. Primeiro ele meteu a mão na bola, o cara lançou, e o Yamal ia partir sozinho, ele foi subir o Amaltão e agarrou a bola como se fosse o goleiro, o juiz deu um amarelo pra ele. Aí depois ele deu uma pancada no Yamal na entrada da área lá, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Teve um jogador do Barcelona expulso também, o Pau Cubarsí, só que o VAR chamou o VAR e tirou o cartão vermelho. No finalzinho, bela jogada do João Cancelo, deu 2 cortes lindos no Almada, chutou, o goleiro defendeu, o Lewandowski estava vindo, fez de ombro. 2-1, Barcelona abriu 7 pontos de vantagem e ficou bem pra caramba ali. O confronto direto que vai ser em Barcelona, né? Mas até lá ainda vão ter muitos jogos ainda. E fechou a conta da Espanha. Agora vamos para a Inglaterra. A Inglaterra, cedo, tivemos City e Liverpool. Nossa, hat-trick do Haaland, 4-0 pro City. Ainda perdeu o pênalti ainda do Salah. O City passou para as semifinais da como é que é o nome lá? Copa da Inglaterra. A Copa da Liga o City já ganhou do Arsenal. O Arsenal que fez vergonha, né? Vou falar pra vocês, rapaz. O Arsenal botou o time reserva lá, o time mistão reserva pra caramba, porque o Arsenal também joga contra... O Liverpool jogou com o time mais ou menos titular, quase todo titular. Acho que só o McAllister que ficou no banco, mas ele entrou depois. O Liverpool pega o PSG na Champions, então poupou
um ou outro jogador ali, mas tomou um sacode feio do City. E depois o Arsenal perdeu, o Arsenal que enfrenta o Sporting, perdeu de 2-1 fora de casa. O Southampton da segunda divisão foi eliminado da Copa da Inglaterra. O Chelsea venceu por 7-0, Estevão fez gol, Andrei fez gol, o João Pedro fez gol, os brasileiros brilharam nesse jogo aí, fizeram gol, todo mundo fez gol. Hoje tem mais um jogo para decidir o outro semifinalista, depois acho que vai ter sorteio, se eu não me engano. Tá beleza? Ah, e aqui no Brasil tivemos também jogos, cara. Ontem, o Fluminense empatou com o Curitiba. O Curitiba empatou com o Fluminense, foi 1-1 lá em Curitiba. Então, quase caí aqui. Depois, o São Paulo, rapaz. São Paulo regaçou com o Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o Vitória no meio da semana, né? Eu achando que o Cruzeiro estava bem já de novo. Que o Arthur Jorge tinha resolvido os problemas do Cruzeiro. Tomou de 4, mano. 3 gols do Ferreirinha. Ó, nunca critiquei. Ferreirinha meteu 3, cara. Parabéns aí pro Ferreirinha, pro São Paulo. Que deu uma recuperada aí, que tava os 3 jogos sem vencer. Acho que era 2 derrotas e um empate. Venceu ontem por 4-1 o Cruzeiro. E no outro jogo, no último jogo da noite, o Vasco foi derrotado pelo Botafogo em casa, cara. De virada. O Vasco fez 1-0, o Botafogo empatou e no finalzinho o Botafogo fez o segundo. O time da virada tomou a virada e o Renato conheceu sua primeira derrota como técnico do Vasco, só nesse outro retorno dele aí. Beleza? Falo com vocês quinta-feira, sexta-feira na verdade eu não gravei porque quinta-feira o Vai perdeu e me deixou nervoso, brabo, e eu não queria gravar xingando muito não, tá? Vergonha perder pro Bragantino daquele jeito e também porque foi sexta-feira santa, é um dia mais que eu fico em silêncio, de boa, sem muita rede social, beleza? Valeu aí, muito obrigado, curte, compartilha, se inscreve com a gente aí, dá aquele like, ativa o sininho, segue, faz o que você quiser aí, me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Valeu, forte abraço, muito obrigado e é o Pai Filho.